Santana Lopes, obrigada por esta mini Obrigado. entrevista que vamos fazer. Eu vou beber uma mini, mas o Pedro Santana Lopes não vai, pois não? Vou beber água, porque, pronto, acho que não devo fazer publicidade a bebidas alcoólicas. Ser fotografado a beber uma, pronto. Portanto, em campanha não se bebe. Sim, em serviço não se bebe. Em serviço não se bebe. Se me permite, eu vou então eu também fazer bebo esta aguinha jus ao nome da adocicada. nossa mini entrevista e vamos conversar no tempo em que bebemos esta Com todo garrafa. o gosto. Já estamos aqui num parque e há toda a gente o conhece. Toda a gente sabe que o senhor já saiu do PSD? Quase toda a gente. Não sei se toda a gente sabe, fui eu que recuperei este parque e com base na filosofia que trouxe, ou na ideia que trouxe ter estudado em Cambridge quando era miúdo, em Inglaterra, e eu olhava na altura para aqueles greens que eles têm e ficava cheio de inveja, entre aspas, porque aqui, quando era miúdo, tinha 15 anos, 16, jogávamos à bola, eu morava nos Olivais, aparecia a polícia e levava-nos a bola. Estamos no Parque das Conchas. No Parque das Alta Lisboa. Conchas, e que é dos jardins mais bonitos, acho eu, que Lisboa tem. E sente-se um pouco pai deste parque, E enquanto sinto, foi Presidente da Câmara de enquanto fui Lisboa. Presidente da Câmara, eu adoro vir aqui e estar aqui. Porque o seu legado é PSD. Já descolou da imagem. Toda a Não. sua carreira política é feita com, É contra com muita base gente, nessa experiência. É contra muitas pessoas pelo país que ainda não sabem. Quer dizer, a grande maioria sabe, mas ainda há um número considerável de pessoas que não sabe. Ou então, de repente, à primeira diz o nosso partido, depois diz, é verdade, não sei, pronto. Mas ainda ontem em Setúbal cruzámos, nós a Aliança estávamos de um lado, o PSD estava do outro do mercado, e eles diziam adeus, eu dizia-lhes adeus, e pronto, e depois vieram-me falar. Tratam-me, como é natural, com simpatia, e eu procuro sempre poupar o meu antigo partido, mas às vezes não posso, tenho de dizer politicamente o que penso sobre o que faz. Mas tem este partido, resolve fundar o Aliança porque os militantes do PSD não lhe deram a presidência? Não, porque se fosse por isso já tinha saído antes, já tinha perdido eleições antes. Achei que era a altura certa na minha vida para lutar por algumas ideias que considero importantes para Portugal. Tem que ver mais com a questão europeia. Mas é isso que o separa principalmente do PSD? É, a atitude em Bruxelas. Eu acho que ao fim de 30 anos nós continuamos para trás na tabela, estamos cada vez mais na cauda do rendimento per capita. Há qualquer coisa que não bate certo nas políticas que levamos a cabo e acho que temos que bater o pé de uma maneira diferente em Bruxelas. E o PSD nunca entendeu isso, foi ser muito ortodoxo. Não conseguiu convencer os portugueses nas europeias? Não. Mas é curioso, nas europeias, a minha preocupação foi escolher um candidato, porque eram as primeiras eleições da Aliança, credível. O Paulo Sande, aliás, colaborador durante muito tempo do Observador. E toda a gente reconhece a competência, a credibilidade, só que talvez ele seja, como é que lhe dizer, mais compreensivo, ou não tenha a mesma tónica que eu ponho nesta questão de bater o pé em relação a Bruxelas. A atitude devemos ter. Não tivemos nenhuma divergência, somos amigos, damos-nos bem. Mas ele não foi o candidato que esperava? Não digo isso. Ele foi o que esperava, superou, tem cheio de qualidades, mas o discurso dele é um pouco diferente do meu. Temos que reconhecer isso. O que não é nada põe em causa a comunhão de objetivos. E agora, aqui nas legislativas, pronto, os temas são um bocado outros. Portanto, tem que ficar para mas depois. Mas o que me está a dizer é que então nas legislativas não vai ser tão fraturante em relação ao PSD. O que defende é mais ou menos aquilo que o PSD e o CDS defendem. Não, mas eu sou fraturante por uma coisa, na questão da saúde. A questão da saúde, nós entendemos que o Serviço Nacional de Saúde tem que passar a ser pago. E pago por quem? Pelos seguros de saúde. Nós defendemos o seguro de saúde para todos os portugueses. Aqueles que não pagam o imposto, deve ser o Estado a providenciar-lhes o seguro de saúde. Os que pagam devem adquirir o seguro de saúde e deduzir o seu custo na sua declaração fiscal. O que é fundamental é que as pessoas, mesmo as que não são ricas ou não têm uma vida mais confortável, que quando têm problemas de saúde e o SNS não lhes responde, possam ir ao privado. Porque há muita gente que não Pedro pode. Santana Lopes, mas não costuma ser ao contrário. Quando há problemas de saúde graves, cujo tratamento é caro, não é aí que se recorre à saúde. Vemos isso no caso de problemas oncológicos. É o Serviço Nacional de Saúde que suporta isso. Sim, os mais caros. Agora, nos cuidados primários, às vezes, alguns tratamentos não em doenças dessa gravidade, consultas, em que o SNS, consultas oftalmológicas, urológicas, de cardiologia,
operações à coluna, sei bem do que falo do meu tempo provedor da Santa Casa, são anos de espera. Mas o que é que pretende fazer? Privatizar a ADSE? Abrir a ADSE a todos os portugueses? Não é a ADSE, é seguros de saúde privados. Portanto, a ADSE fica como está ou deixa de existir porque vai dar um seguro de saúde a cada um de nós? Sim, admite a abertura da ADSE, mas eu acho que a ADSE está numa situação tão complicada e a ADSE tem, de algum modo, grande ligação ao Estado. Tudo aquilo que é Estado, nós metermos lá dentro, eu acho que é confusão garantida. Portanto, nada de financiar o Serviço Nacional de Saúde? Não, deve ser financiado pelo pagamento dos seguros de saúde. Os seguros de saúde é que têm que pagar. O SNS, porque quando vai ao SNS tem que lhe ser apresentado o custo do serviço que lhe foi prestado. E quem tem que o pagar é o seu seguro de saúde. E não a simples taxa moderadora de que muitas pessoas também estão isentas. E os privados teriam interesse em participar nesse financiamento do Serviço Nacional de Saúde? Saúde? Está a dizer as companhias de seguro? As companhias de seguro. Com certeza, tem que ter. É também uma questão de negociação com eles. Então, há já 2,5 milhões de portugueses que têm seguros de saúde. É preciso alargá-lo. Porquê? Porque com o envelhecimento da população não vai haver dinheiro. Nós hoje em dia dizemos o SNS é gratuito. Mas pode ser gratuito, tendencialmente gratuito, mas não tem resposta. Eu conheço muitas pessoas, olha, uma pessoa da minha família, 30 anos, uma esclerose múltipla, chegou aqui a um grande hospital, não é muito longe daqui, em outubro do ano passado, marcar uma consulta, estava uma situação grave, marcaram-lhe para abril. Isto é criminoso, não é saúde. Porque se chega a um hospital com uma doença de coração e marcam-lhe para daí a 2 anos, o que é isto? E a solução passa por dar mais espaço às seguradoras aos privados, ao terceiro setor. O CDS, por exemplo, tem uma proposta, o que é um bocadinho que eu acho que é positiva também, diz que quando o SNS não responder, uma pessoa deve levar uma credencial e poder ir ao privado. São passos... Aproximam-se essas propostas. Aproximam-se, são passos no sentido... Eu acho que estou a dar, e a Aliança, um passo maior já. Vai um pouco mais além, ou vai mais além do que PSD e CDS na maior parte das matérias. Se for eleito, já pensou em que parte do hemiciclo é que se vai sentar? Vai ser entre a bancada do PSD e a do CDS? Acho que é o mais natural. É o mais natural. Não está além do CDS? Não, isso não estou. Não está além do CDS? Não estou nessa parte da saúde, mas eu acho, sabe, quer o CDS, quer o PSD, há pessoas do PSD que já foram membros do Governo na área da Saúde, que já escreveram um pouco isto que eu estou a dizer, só que as pessoas... Portanto, há caminho para uma geringonça à direita, é isso? Ainda acredita nisso? Eu nunca chamei geringonça à esquerda, chamei-lhe sempre frente de esquerda. Uma frente de direita, isso é uma palavra mais dura. Acho que é mais bonito, eu sou um esteta. Ainda há condições para isso, há pouco tempo cruzou-se com a bancada, com uma campanha do PSD e correu tudo bem, há condições ainda para haver um namoro à direita? Várias vezes. Depende dos resultados eleitorais. Pelo que as sondagens dizem hoje em dia, é difícil e essa é uma grande questão. Porque é que os outros partidos à direita recusaram uma grande frente-direita, quando as sondagens têm dado uma vitória larga do PS? Ou seja, na minha interpretação, é porque há quem não se importe com a vitória do PS. Ou seja, partindo eu do princípio que não querem que o PS fique a governar com a maioria de esquerda, continua, principalmente no maior partido da oposição, a ideia de poder governar com o PS, apesar destas caramuças todas que têm existido. Porque senão não faz sentido. O último gol desta Mini, ainda se sente o grande herdeiro de Francisco Sá Carneiro? Nunca disse isso. É minha grande referência. Não me sinto herdeiro. Ainda é? Completamente. Não mudou nem uma vírgula. Eu nunca fui de ídolos, mas é o meu único ídolo, se quiser. Pronto, trabalhei com ele quando era muito miúdo. E por isso, se calhar, essa marca toda, para além das qualidades enormes que ele tinha. Qualidades e alguma descontração. Foi o único primeiro-ministro, acho eu, não sei, o Dr. Durão Barroso, que era da minha idade, ou o Dr. Passos Coelho, mas quer dizer, ele não me deixava chamar-lhe primeiro-ministro, eu tinha 23 anos. Primeira vez que eu entrei no gabinete dele e lhe chamei isso, ele passou a olhar para o lado, a brincar comigo, a dizer, chame como sempre me chamou. E, no entanto, as pessoas diziam que ele era vaidoso. Não era nada. Às vezes as imagens das pessoas são o contrário do que elas são. Mas é a minha grande referência. É um homem extraordinário. Todos os políticos que conheci ou conheço não têm comparação. Tinha uma visão fabulosa. Um olhar... E acredita mesmo que está a tentar o quê? Manter essa herança com eu o estou, partido que fundou? olha, se for para a Assembleia vou lutar pela mudança do sistema eleitoral, da Constituição, tentar criar uma segunda Câmara reduzindo o número de deputados no global. O que é que hoje em dia nestas campanhas não há tempo para falar desses assuntos todos? Tem que se falar só de alguns.
Ainda bem que falámos pelo menos um bocadinho. Muito obrigada. Sim, Pedro muito obrigado Santana Lopes, por estar também. aqui. Obrigado.